boa noite. Boa noite. Dilma, ao lado de Alckmin, libera mais de 2 bilhões de reais para obras de combate à seca no estado. Polícia afirma que serial killer preso ontem matou pelo menos 9 pessoas na região de Mogi das Cruzes. Assembleia Legislativa proíbe PM paulista de usar bala de borracha em manifestações. Governo reduz previsão do crescimento da economia para menos de 1% este ano. Polícia Federal indicia 33 pessoas por cartel dos trens em São Paulo. A auditoria aponta que 1 em cada 10 viagens de ônibus programadas na capital não é realizada. Polícia afirma que serial killer preso ontem matou pelo menos 9 pessoas em Mogi das Cruzes e Poá, na região metropolitana de São Paulo. A polícia prendeu ontem Jonathan Lopes de Santana. Segundo as investigações, o suspeito, que tem 23 anos e era segurança, teria confessado 6 assassinatos. Ainda de acordo com a polícia, o jovem teria afirmado que se inspirava no grupo extremista Estado Islâmico e que assistia a vídeos na internet em que os fundamentalistas decapitavam reféns. Ele teria dito que matava pessoas que não se integravam ao sistema e tinha como principais vítimas moradores de rua. A polícia chegou ao suspeito depois da denúncia de uma testemunha que diz ter visto um dos assassinatos. No centro da cidade, sem teto fazem protesto e interditam o viaduto do Chá. A manifestação aconteceu no início da tarde na porta da Prefeitura de São Paulo e foi feita por 3 movimentos de sem-teto. Eles queriam pedir mais políticas públicas para a moradia. O protesto foi realizado no dia em que aconteceram 2 reintegrações de posse na capital. Como a saída do sem-teto nos 2 dias foi negociada anteriormente, não houve conflitos. A Assembleia Legislativa aprova a proibição do uso de bala de borracha pela Polícia Militar. De acordo com a votação na Alesp, a PM está proibida de usar o artefato durante manifestações. A decisão ocorre 1 mês após o Tribunal de Justiça derrubar a liminar que proibia o uso da bala de borracha. À época, o comandante-geral da PM, Coronel Benedito Roberto Meira, concordou com a decisão do TJ. Segundo o relato do coronel, em novembro, a bala de borracha é uma ferramenta que não oferece riscos à integridade física das pessoas. Agora, a proposta que foi apresentada pelo líder da bancada do PT, João Paulo Rilo, segue para a sanção ou veto do governador Geraldo Alckmin. Polícia do Rio de Janeiro realiza buscas para prender a ativista Elisa de Quadros Pinto, conhecida como Sininho. A decisão da 27ª Vara do Rio decretou a prisão preventiva dela e de outros 2 manifestantes, Igor Mendes da Silva e Carlaine Moraes da Silva Pinheiro. Segundo a decisão, eles descumpriram uma determinação judicial que os impedia de participar de protestos. No último dia 15 de outubro, segundo investigações da Polícia Civil, os ativistas foram a um ato na Cinelândia, em frente à Câmara Municipal. De acordo com a Justiça, Igor Mendes da Silva já está preso no complexo penitenciário de Jericinó. Sininho e Carlaine não foram encontradas em seus endereços e são consideradas foragidas. Presidente Dilma Rousseff e governador Geraldo Alckmin assinam contratos bilionários para obras de abastecimento de água e mobilidade urbana em São Paulo. Segundo o Palácio do Planalto, os contratos são no valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo a presidente, o valor será repassado ao Estado à medida em que forem encaminhadas as etapas das obras. De acordo com o Ministério das Cidades, do valor total previsto nos contratos, 2 bilhões e 600 milhões de reais são relativos a obras do Sistema Produtor São Lourenço, responsável por parte do abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. As obras devem ser concluídas em 2017. São 7 sistemas. Nós estamos iniciando já o 8º sistema. Nós vamos buscar água lá em Juquitiba, na represa do França, no rio São Lourenço, que é um afluente da bacia do rio Ribeira, com 6,4 metros cúbicos por segundo.
Cada 1 metro cúbico por segundo dá 300 mil habitantes, quase 2 milhões de habitantes, no 8º sistema de abastecimento de água. Já o restante, mais de 630 milhões de reais, são destinados para obras de expansão da linha 9 da Companhia de Trens Metropolitanos. Esse foi o segundo encontro entre Dilma e Alckmin nas últimas semanas. Após as eleições, o governador esteve em Brasília para discutir com a presidente 8 projetos do estado para resolver a crise hídrica. Na ocasião, Alckmin disse que São Paulo precisa de 3 bilhões e meio de reais para as obras. No entanto, essa do Sistema São Lourenço anunciada hoje não está incluída no pacote apresentado pelo governador. Em nota, o governo de São Paulo esclarece que o financiamento anunciado hoje pelo governo federal não é destinado ao governo estadual, e sim ao consórcio formado pelas empreiteiras Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez, responsável pela construção do sistema produtor São Lourenço. Os recursos do empréstimo feito pela Caixa Econômica Federal não vão passar pelos cofres públicos estaduais. De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, a obra iniciada em abril de 2014 é realizada por meio de uma parceria público-privada. Sistema Cantareira completa 20 dias seguidos em queda e 232 dias sem recuperação. O nível do Cantareira, que abastece 6 milhões e meio de pessoas na Grande São Paulo, teve nova queda registrada nesta quinta-feira. Hoje foi de 8,4% para 8,3%. A última vez que o nível subiu foi no dia 16 de abril. Na terça-feira, a Agência Nacional de Águas e Departamento de Águas e Energia Elétrica reduziram o limite máximo de retirada de água do Cantareira. As agências reguladoras estabeleceram que a Sabesp deve retirar no máximo 30 milhões de metros cúbicos de água dos reservatórios neste mês. E além do Cantareira, outros sistemas como o Alto Tietê e o Guarapiranga também registraram queda. O Alto Tietê passou de 5,4% para 5,2%, enquanto o Guarapiranga baixou de 32,7% para 32,2%. A frente fria chegou a São Paulo, mudando o tempo em todo o interior, litoral e também aqui na capital. A quinta-feira foi de tempo fechado, com pancadas de chuva. E será que o tempo continua assim amanhã? Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O ar quente e úmido predomina na maior parte do país nesta sexta-feira e chove. O tempo deve ficar bem estável em toda essa área, entre o Acre, Piauí e o sudeste do país, onde também atua uma frente fria. No litoral nordestino, chuvinha fraca. E no sul do país, o ar seco volta a predominar e a temperatura cai um pouquinho. O dia amanhece com 14 graus em Curitiba e 16 em Porto Alegre. À tarde, não faz mais que 23 na capital paranaense, mas chega a fazer 27 em Florianópolis, 28 no Rio de Janeiro, 30 graus em Campo Grande, 31 em Fortaleza e 35 graus em Teresina. Para São Paulo, o tempo continua bem abafado no interior. As chuvas são esperadas mais para a região norte do estado, ali nas cidades perto da divisa com Minas Gerais, como Votuporanga, onde a máxima vai aos 32 graus, em Barretos, onde faz 29, e em Franca, onde chega a fazer 27 graus. Já nas faixas sul e leste, as temperaturas ficam amenas, chove fraco e teremos muita nebulosidade. Máxima amanhã de 25 graus em Sorocaba e também em São José dos Campos. Aqui na capital, o tempo também fica fechado e a máxima não vai passar dos 24 graus. No fim de semana, esquenta e o sol volta a aparecer. A máxima chega a bater na casa dos 29 no sábado e dos 30 graus no domingo. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Após mais de 18 horas, o Congresso aprovou a lei que desobriga o governo a cumprir a meta fiscal. A sessão começou ontem às 10h30 da manhã e só terminou por volta das 3h30 da madrugada de hoje. Sob intensos protestos e duras críticas da oposição, a base governista conseguiu aprovar o projeto que muda a lei de diretrizes orçamentárias em vigor e desobriga o governo de cumprir a meta de superávit primário deste ano. Dos 4 destaques apresentados ao texto principal, 3 foram rejeitados e 1 será votado na próxima terça-feira.
Há 2 semanas, o Palácio do Planalto tentava votar a matéria, mas sofria forte resistência da oposição, que acusa o governo de crime de responsabilidade fiscal por não conseguir economizar o que ficou estabelecido na LDO 2014. A oposição mostrou sua força. Evidentemente que a gente imaginava que poderíamos até adiar por mais uma semana a apreciação da matéria, mas o rolo compressor, com todo tipo de pressão, emendas para parlamentares, sinalização com espaço dentro do governo, fez prevalecer a maioria governista dentro da casa. Nos últimos 7 anos, em 5 anos, nós mudamos a meta ou o cálculo final do superávit primário. Portanto, isso não é nenhuma novidade. Na verdade, a novidade é que foi um movimento após a eleição e, na verdade, gerou todo esse embate político. Isso é natural, faz parte da democracia, dá trabalho, mas o resultado é bom. E o governo federal reduziu a previsão do PIB de 2% para apenas 0,8% para o ano que vem. A revisão foi feita pelo Ministério do Planejamento e está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O documento foi enviado ao Congresso Nacional hoje. Polícia Federal indicia 33 pessoas por cartel de trens em São Paulo. Elas são acusadas de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de cartel e crime licitatório. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, cerca de 60 milhões de reais dos alvos estão bloqueados. Entre os indiciados estão servidores públicos, doleiros, empresários e executivos de multinacionais do setor que teriam participado do conluio para obter contratos com o metrô e a CPTM. O ex-governador e senador eleito pelo PSDB, José Serra, intimado para depor como investigado, não foi indiciado. A Polícia Federal não identificou ligação do tucano com o cartel ou com crimes transnacionais. Máfia do ISS, vereador citado em investigação, vai disputar presidência da Câmara de São Paulo. A bancada de vereadores do PT oficializou na tarde de hoje a indicação de Antônio Donato para comandar o legislativo da cidade. O vereador voltou à Câmara no ano passado após se afastar da Secretaria de Governo durante o escândalo de corrupção. O nome de Donato surgiu na investigação sobre fiscais suspeitos de desviarem cerca de 500 milhões de reais do imposto sobre serviços. Em depoimento ao Ministério Público, uma auditoria mencionou colaborações do esquema à campanha de Donato de 2008. Um dos fiscais acusados trabalhava no gabinete do vereador. Donato nega qualquer envolvimento no crime e sustenta que nada foi provado contra ele. Falha no projeto do monotrilho da linha 15 Prata, na zona leste de São Paulo, vai atrasar e encerrar a obra. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a publicação, engenheiros responsáveis pela obra orçada em 6 bilhões e 400 milhões de reais encontraram galerias de água de um córrego embaixo da Avenida Professor Luiz Inácio de Anhanha Melo, que impossibilitam a perfuração e fixação da fundação da obra. Com isso, o projeto terá de ser readequado para ao menos 3 das 8 novas estações. Agora a obra está interrompida e a previsão de entrega, que era para o ano que vem, deve ficar só para 2016. Hoje, a linha prata do monotrilho funciona em fase de testes apenas no trecho de menos de 3 quilômetros entre as estações Vila Prudente e Oratório. O governo do estado nega que exista um erro de projeto. Segundo o secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Jurandir Fernandes, o governo já sabia do córrego, mas, segundo ele, houve uma tentativa de construir as colunas das estações no local. No entanto, como se verificou que não era possível fazer isso, o governo decidiu desviar o curso das águas. Ao jornal Folha de São Paulo, o secretário estadual não soube explicar o montante que deverá ser gasto a mais pelo governo para readequar o projeto. Operação Lava Jato. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, nega que campanha de Dilma Rousseff em 2010 tenha utilizado propina da Petrobras. Cardoso afirmou que quando se fala em contribuições, não é possível abordar apenas uma campanha, mas sim todas as campanhas de todos os partidos. Já o ministro da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, afirmou que o comitê de campanha de reeleição da presidente foi cuidadoso com doações recebidas pelo PT.
As declarações de hoje foram uma resposta ao depoimento de delação premiada revelado ontem que Augusto de Mendonça Neto, da Toyo Setal, disse que parte da propina paga ao ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, eram doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Mas espera aí, o Zé Eduardo Cardoso é ministro da Justiça ou é advogado do PT ou da Dilma? O Augusto Mendonça Neto fez uma acusação gravíssima. Ele disse que deu dinheiro ao PT legalmente para a campanha como propina para o esquema da Petrobras. Ora, fica claro, se ele falou a verdade, que o PT percebeu o erro que cometeu com o Delúbio Soares, que levou muita gente à prisão, de apostar na hipótese de caixa 2 para enrolar o Supremo. Agora, segundo Augusto Mendonça Neto, o PT descobriu uma forma mais adequada, né, para cobrar a propina, fazendo com que a empresa que paga a propina doe oficialmente dentro da lei e tal. Se o Mendonça Neto mentiu, ele perde o prêmio da delação. Agora, para ter o prêmio da delação, é preciso que a Polícia Federal e os procuradores encontrem documentos ou provas, evidências, através de extratos bancários, de que realmente houve o pagamento de propina através de uma forma oficial. E aí, meu amigo, a coisa muda de figura. O Vacari Neto, tesoureiro do PT, não ficará assim tão tranquilo quando ele foi lá a Fortaleza ser aplaudido. O próprio PT, o Rui Falcão, que é seu presidente nacional, vai ter que dar muitas explicações. E a presidente Dilma Rousseff, idem. A nota que saiu no jornal dizendo que, afinal, as despesas da campanha são problemas do tesoureiro e do partido e não da candidata, lembra a defesa de Eduardo Azeredo, o protagonista do mensalão Tucano em Minas, que disse o mesmo argumento. Até agora ele não foi condenado, mas vai ser difícil ele se livrar. Também não vai ser fácil para Dilma, caso Mendonça Neto consiga provar. Porque, afinal de contas, pelo menos no meu ponto de vista, não sei o que é que vai ser, o que é que os juízes vão achar disso, o que é que o Supremo vai achar disso. Mas quem foi candidato e foi reeleito à presidência da República, não foi o Vacari, não foi o Falcão, não foi o PT, foi a Dilma. Aí, como ela mesma gosta de dizer, aí a cobra vai fumar. Bom, eu estarei de volta aqui extraordinariamente amanhã, viu? Me espere. Até lá. Às vésperas de deixar o cargo, Rosiana Sarney, do PMDB, anunciou que vai renunciar ao governo do Maranhão na próxima semana. Com a saída de Rosiana, o presidente da Assembleia Legislativa, Arnaldo Melo, do PMDB, vai assumir o cargo a partir da próxima terça e ficará até o dia 1º de janeiro. Isso porque o vice-governador do Maranhão, Washington Oliveira, também renunciou ao cargo no final do ano passado. Rosiana não informou o motivo da renúncia. Menos de uma semana depois da inauguração, pista de skate na Praça Roosevelt é pichada. O espaço com pista para skatistas, inaugurado sábado na Praça Roosevelt, região central da cidade de São Paulo, foi pichado logo no dia seguinte. A pista, que fica na lateral da praça, ao lado da Rua da Consolação, foi construída após a difícil convivência entre skatistas e outros frequentadores do lugar. Para evitar novas pichações, a empresa responsável pelo ambiente reservado aos praticantes do esporte deve fazer um grafite no local. Amanhã, 4 artistas vão dar sugestões de desenhos. A prefeitura pode levar até um mês para aprovar. Poupança tem a pior captação para meses de novembro dos últimos 3 anos. Segundo o Banco Central, no mês passado, os depósitos na aplicação superaram os saques em 2,530 bilhões de reais, queda de 60% na comparação anual. No acumulado dos 11 primeiros meses deste ano, os depósitos na poupança superaram as retiradas em 18 bilhões e 600 milhões de reais, a menor entrada de recursos para este período também desde 2011, e redução de 68,9% em relação aos primeiros 11 meses de 2013.
Denatran apresenta novo modelo de placa para veículos que será utilizado em todos os países do Mercosul. O novo sistema tem como objetivo dificultar a falsificação e a clonagem de placas. Além do Brasil, o modelo também vai valer para veículos da Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. A nova placa será obrigatória para os veículos novos que forem retirados das concessionárias brasileiras a partir de janeiro de 2016. Para os antigos que já estiverem emplacados, a mudança será opcional. O novo modelo terá 4 letras e 3 números com distribuição aleatória. Segundo o Denatran, serão possíveis mais de 450 milhões de combinações diferentes. O atual modelo brasileiro conta com pouco mais de 175 milhões de possibilidades. Produção de veículos cai 15,5% nos primeiros 11 meses deste ano em relação ao mesmo período de 2013. Segundo a Anfávia, Associação de Fabricantes, de janeiro a novembro de 2014, as fábricas instaladas no território nacional produziram 2.900.000 unidades. Já as vendas de automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus tiveram baixa de 8,4% entre os mesmos períodos. No acumulado dos 11 primeiros meses de 2014, 3.100.000 unidades foram vendidas. E pela primeira vez no Brasil, estrangeiros também poderão receber o Bolsa Família. O benefício será destinado a imigrantes que vivem na capital paulista. Os imigrantes poderão se inscrever no programa a partir da semana que vem. Haitianos, africanos, bolivianos e pessoas de demais nacionalidades que vivem em extrema pobreza em São Paulo poderão receber pelo menos R$ 77 pelo Bolsa Família. Entre as condições para participar do programa, os estrangeiros terão que apresentar renda de até R$ 140. A decisão deve beneficiar até 50 mil estrangeiros que vivem na capital. Mais um policial branco dos Estados Unidos é inocentado pela morte de um negro desarmado. Protestos tomam as ruas de Nova York e acusam a polícia de racismo. Os protestos se espalharam por toda a ilha de Manhattan, incluindo o terminal Grand Central e a Times Square. Dezenas de pessoas foram detidas por bloquear o trânsito. Os protestos começaram depois de um júri divulgar a decisão de não indiciar o policial Daniel Pantaleo pela morte de Eric Garner. O caso aconteceu em julho, em Staten Island, e o vídeo amador se espalhou pela internet. O homem de 43 anos e pai de 6 filhos, foi acusado de estar vendendo cigarros ilegalmente na calçada. O policial Pantaleo o imobilizou com uma gravata por trás e o derrubou com a ajuda de colegas. Garner gritava que não conseguia respirar e acabou morrendo sufocado. O uso desse tipo de abordagem é proibido pelo regulamento da polícia de Nova York, mas a violação das regras não é necessariamente crime. O procurador-geral americano Eric Holder informou que o Departamento de Justiça está conduzindo uma investigação independente para verificar se os direitos civis de Garner foram violados. Foi o segundo júri em pouco mais de uma semana não indiciar um policial branco pela morte de um homem negro desarmado nos Estados Unidos. O outro caso aconteceu em Ferguson, no estado do Missouri, e provocou uma onda de violência. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Eu vou falar hoje da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro não dá folga na sequência de barberagens da economia e da política. A última foi a decisão anunciada ontem de processar a ex-deputada Maria Corina Machado. Ela é acusada de participar de um complô para assassinar o presidente. É uma grande bobagem. Maria Corina é, na verdade, uma corajosa política de oposição. Não é uma pistoleira. Mas o regime bolivariano criou uma lógica tão absurda que os adversários do presidente viraram traidores da Venezuela. É a velha história de inventar um inimigo para revigorar o sentimento dos partidários do governo. Eles precisam disso porque o barco está quase afundando.
O país tem os programas sociais financiados com dinheiro do petróleo. Nos últimos 6 meses, o preço internacional do petróleo caiu em 30%. A Venezuela não consegue importar toda a comida e todos os medicamentos que precisa. Falta quase tudo nos supermercados e nas farmácias. A inflação caminha para os 70% ao ano. No câmbio negro, o dólar é comprado a um preço 21 vezes maior do que no câmbio oficial. Os amigos do governo encontram um jeito para comprar o dólar mais barato. É a burguesia bolivariana, submissa e corrompida. Há alguns dias, a Transparência Internacional divulgou um relatório em que considera a Venezuela e o Paraguai como os países mais corruptos da América Latina. E vocês podem perguntar se tem algum jeito. O presidente da Venezuela pode ter o mandato interrompido por meio de um abaixo-assinado. As últimas pesquisas dizem que Maduro só tem 30% de aprovação. Acontece que a máquina repressiva do Estado percebe quem ousa assinar pela saída do presidente. Cortam todos os benefícios do Bolsa Família e até a moradia popular. Mas esse chamado plebiscito revogatório só acontece em abril de 2016. O negócio é saber se até lá a Venezuela não vai implodir e dar uns sustos nos seus queridos aliados. Entre eles, vocês já sabem, o Brasil. É assim que o mundo gira. Boa noite. Volta para casa complicada nesta quinta-feira por causa da chuva. A cidade de São Paulo apresenta trânsito acima da média para o horário. A repórter Fernanda Azevedo está na Ponte das Bandeiras e tem mais informações. Fernanda? Pois é, Gabriel, trânsito bastante complicado, viu? No fim da tarde, agora início de noite aqui na cidade de São Paulo, às 6 horas da tarde, a CET registrou o pico de 184 quilômetros de congestionamento, bem acima da média, que gira entre 101 e 153 quilômetros de fila. Agora esse índice caiu um pouco para 167 quilômetros, mas ainda bastante complicado, principalmente aqui na marginal do Rio Tietê. Nós vamos mostrar primeiro o lado bom, a boa notícia para quem vai em direção à rodovia Castelo Branco, aqui na altura da Ponte das Bandeiras, o trânsito flui bem, tanto na pista local quanto na expresso. O problema para os motoristas está do outro lado, para quem vai em direção ao sentido Ayrton Senna, zona leste da cidade. São 20 quilômetros de congestionamento na pista expressa, desde a Castelo Branco até a altura do Clube Corinthians. Na pista local, um pouco melhor para o motorista, são 11 quilômetros da ponte da Freguesia até a ponte do Tatuapé. A gente vê aí que o trânsito está bastante lento e tem muitos carros. Na Marginal Pinheiros também tem problemas no sentido Interlagos. A pista expressa, desde Eusébio Matoso até a ponte do Socorro, tem 10,7 quilômetros de fila. A zona sul da cidade apresenta agora os piores índices de congestionamento, são 51 quilômetros. A zona norte, onde o trânsito está mais leve para os motoristas, são 20 quilômetros. E segundo a CET, os problemas são causados pela chuva que atingiu a cidade no fim da tarde e também pela grande quantidade de veículos nas ruas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E os móveis antigos feitos com madeira nobre têm sido a alternativa encontrada pelo luthier, profissional que constrói e repara instrumentos de corda para criar peças de qualidade. Em São Paulo, existem várias lojas nas quais os instrumentos ainda são fabricados artesanalmente. Não há quem não admire uma guitarra bem tocada. Mas para se chegar neste som, há um trabalho cheio de detalhes, que requer conhecimento e paciência. Depois de pronto, o instrumento faz história nas mãos dos gênios da música. O luthier é o profissional especializado na construção e no reparo dos instrumentos de corda. Hoje no mercado existe uma infinidade de instrumentos musicais de diversas marcas e preços, mas alguns ainda continuam sendo feitos artesanalmente pelos luthiers. E para manter essa profissão, eles também precisaram inovar. O primeiro desafio é conseguir o material para confeccionar os instrumentos. O comércio de madeira de lei, como cedro, mogno e jacarandá, tipicamente usados neste ofício, é considerado crime ambiental. A alternativa foi então transformar móveis antigos,
e restos de madeiras em matéria-prima. Esse daqui era uma fábrica de cadeira. Olha como é bonito. Ó. Era uma fábrica de cadeira que fechou na década de 50. E eu vi um anúncio, aí eu vi que o cara tinha jacarandá, eu fui lá e eu olhei assim e falei, nossa, mas isso aqui tá ruim, né? Aí na hora que eu limpei, olha que lindo. Imperial, jacarandá imperial, o mais top que tem, né? Ivan tem quase 30 anos de experiência. Ele chega a fabricar 20 instrumentos por mês e conta que aprendeu sozinho o ofício. Hoje em dia você vê na internet, você consegue ver tudo assim na internet, Hoje, na minha época não, você tinha que fazer mesmo. Celso Corraine é outro artesão das guitarras. Ele explica por que é tão importante garimpar as madeiras. A madeira, quanto mais antiga, é uma peculiaridade na madeira, né? Quanto mais antiga, melhor, né? Quanto mais compacta a massa, melhor a propagação do som. A inspiração para transformar objetos antigos em instrumento musical veio de um mestre da guitarra, Brian May, do Queen. O pai dele não poderia adquirir uma guitarra Fender americana, importada dos Estados Unidos, uma Gibson, então ele resolveu fazer a própria guitarra. E essa guitarra é uma cópia assim, fiel da guitarra do Brian May, cuja história é mais ou menos parecida. Ela foi construída com madeira de lareira, com tampo de mesa. No mercado, uma guitarra feita pelos luthiers pode custar até R$7 mil. Mas sentimentalmente, elas não têm preço. Tem alguns instrumentos meus que eu até falo, é uma gestação, né? Como se tivesse nascido minha filha, né? Um filho, né? Que maravilha de trabalho. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Palmeiras vive momentos de muita expectativa para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. A partida é uma decisão. Vale a permanência na elite do futebol brasileiro. Muita pressão, né, Celso? Pois é, Gabriel, e mexe com a emoção do torcedor. Seria triste demais para o palmeirense ver a equipe cair de novo para a segunda divisão. Pela terceira vez na história do clube. Se o time não convence tecnicamente, servem de alento a volta de Valdívia, principal jogador da equipe, e o fato de o Palmeiras só depender do próprio esforço para ficar na primeira divisão. Basta vencer. Marcos avisou pelas redes sociais. Jamais um clube da grandeza do Atlético Paranaense entregaria um jogo. O recado dado pelo ídolo chegou aos ouvidos dos jogadores na academia. O Marcão é um ídolo, tudo que ele falar a gente tem que acatar sim, porque ele entende do que está falando, ele entende de Palmeiras. Não sei se vai vir time reserva, time titular, mas é a camisa do Atlético que está vindo, é uma camisa de tradição também. E quem vier deles vai querer dar o melhor deles. Vitor Luiz será um dos 4 jogadores formados nas categorias de base que estarão em campo na partida decisiva de domingo. A oportunidade de chegar ao profissional tão sonhada por ele, João Pedro, Natan e Renato, talvez não tenha acontecido no momento ideal. Mas sem dúvida será melhor não deixar com que a primeira temporada deles no elenco profissional seja marcada com um rebaixamento. O Palmeiras só depende de uma vitória para permanecer na primeira divisão. E é justamente isso que deixa a torcida preocupada. Nos últimos 5 jogos foram 5 derrotas, com apenas 1 gol marcado e 11 sofridos. Fica difícil até arranjar um argumento para dar esperança ao torcedor. Infelizmente não tivemos sorte em alguns momentos, mas agora, com sorte ou sem sorte, a gente tem que procurar o resultado positivo no domingo. O Celso, está mais fácil para o torcedor palmeirense torcer contra a Vitória e contra a Bahia do que a favor do próprio time? Levando em consideração os números dos últimos jogos, sim, né? O Palmeiras perdeu 5 jogos, quer dizer, é triste, é melancólico. Mas pior ainda nesse momento do Palmeiras é chegarmos a mais um final de campeonato, uma última rodada, com essa história que fulano vai entregar para ciclano porque não gosta do presidente do outro clube, blá, blá, blá. Esses rumores que vão contra a essência do esporte. A mala branca, né? É, o incentivo, pior ainda, a mala preta, enfim. Né, que é o suborno, a corrupção no futebol. E a gente ouve tanta coisa, né? Então é triste, mas eu prefiro trabalhar pela questão ética, sabe? O pressuposto do esporte é vencer, em qualquer circunstância. Então é triste demais você cogitar a possibilidade de que alguém possa facilitar a vida de outro para prejudicar um terceiro.
No Corinthians, a ordem é vencer o Criciúma e torcer contra o Internacional. A vitória, aliada ao tropeço do time gaúcho, garante ao Corinthians um lugar na fase de grupos da Libertadores da América. Além do Criciúma e do torneio continental, a contratação de um novo técnico está na pauta corintiana. Eu não sei se foi confirmado já se o Mano vai sair ou não também, não sei quem vai vir. O importante é a gente estar fazendo nosso trabalho, procurar ajudar o treinador que ficar ou chegar, para a gente se adaptar o mais rápido possível, até porque ano que vem tem uma Libertadores, coisa que não teve esse ano, né? E a gente sentiu muita falta, é um campeonato importante. E dar essa tranquilidade para o treinador que vier fazer um grande trabalho. Mas sem dúvida nenhuma, o grupo já se conhece mais, não vão chegar tantas peças novas como chegou esse ano, não vai ter uma mudança drástica de jogadores, né? Então acredito que nesse sentido tem tudo para ser um ano melhor. Pela Copa Sul-Americana, o River Plate conseguiu um bom resultado na Colômbia contra o Atlético Nacional. O time argentino começou perdendo, mas reagiu e deixou Medellín com um empate na bagagem. Veja os gols. No estádio Atanásio Girardot, na Colômbia, o Atlético Nacional saiu na frente do River Plate com Berril, aproveitando o belo passe de Cardona. No segundo tempo, Pisculici acertou este chute de longe e superou o goleiro Armani, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o empate. E ficou nisso, Atlético Nacional 1, River Plate também 1. O campeão da Copa Sul-Americana será decidido na próxima quarta-feira no Monumental de Núñez. Sempre bom lembrar que na decisão não tem o critério do gol marcado fora. Novo empate, prorrogação e pênalti. E depois da Copa do Mundo, as ligas europeias estão adotando a tecnologia para ajudar a arbitragem nos jogos. A Inglaterra foi a primeira a implantar a bola com chip que detecta se ela cruzou ou não a linha de gol. Agora é a vez do futebol alemão adotar o sistema. O futebol alemão ganhou um grande reforço. Depois da aprovação de 15 dos 18 clubes da Bundesliga, o campeonato terá, a partir do dia 1º de junho de 2015, uma tecnologia para solucionar possíveis dúvidas no caso da bola entrar ou não no gol. Eu acho que é um passo à frente para o futebol alemão. Estamos fornecendo uma assistência adicional para os árbitros na tomada de decisões em relação a erros ou acertos. A tecnologia escolhida para ser usada na Bundesliga é chamada de Olho do Falcão e é diferente da que foi usada na Copa do Mundo, batizada de Controle do Gol. A precisão da medição foi o que nos fez optar por essa tecnologia hoje, já que está melhor do que antes. Hoje, a FIFA permite uma margem de erro de 1,5 centímetro. Estamos usando um sistema que reduziu essa margem para apenas 1 centímetro. O mesmo sistema que será usado pelos alemães já é utilizado na Premier League e no começo do mês passado foi muito importante na vitória do Chelsea por 2-1 sobre o Liverpool. Cada clube alemão vai gastar entre 150 e 180 mil euros por temporada para custear a implementação e manutenção da novidade. Um dinheiro muito bem investido. Quanto mais tecnologia, melhor. É isso aí. Valeu, Celso. Boa noite, até amanhã. Tchau. Estela, é com você? E agora, Carnaval 2015. Os ingressos para os desfiles das escolas de samba de São Paulo já estão à venda, mas a retirada das entradas só começa em janeiro. Essa é uma estratégia para evitar as fraudes. Ingressos para grandes eventos deixaram de ser um simples pedaço de papel e já contam com muita tecnologia. Desde o último Carnaval de São Paulo, esta empresa especializada adota um sistema de chip bem parecido com o que existe no bilhete único. Dentro de cada ingresso, a gente tem um chip que fica aqui, é esse pequeno quadradinho preto que a gente está vendo aqui. Esse chipzinho está ligado numa antena que está aqui em volta. Isso tudo está aqui dentro do ingresso. Quando essa antena chega perto de um leitor, de um equipamento especial que mede, ela recebe energia por essa antena
e começa, através dessa mesma antena, a se comunicar com o equipamento. O sistema de cartão inteligente é integrado às catracas. Aqui, o usuário tem a entrada permitida ou não. A intenção é evitar fraudes. Original da Holanda, a tecnologia já foi utilizada em ingressos da Copa das Confederações, Copa do Mundo e, desde 2008, nos Jogos do Corinthians. Não existe no mundo, nem na história, um sistema 100% inviolável. Essa tecnologia do Smart Card é a mais segura que a gente tem até hoje no mundo. O único defeito dessa tecnologia é que ela é um pouco mais cara, tá certo? Mas ela está sendo cada vez mais utilizada. Já é usado em show, já está sendo usado em rodeio. A última terça-feira foi o dia do samba. E quem gosta e é envolvido com o carnaval não vê a hora de estrear esses 5.000 metros quadrados. Este é um dos 14 galpões da Fábrica do Samba. As obras começaram em 2012. A previsão é de que tudo seja entregue em até 6 meses. São 64.000 metros quadrados para os barracões das 14 escolas de samba do Grupo Especial. Até o final do ano, 7 estarão prontos. Aqui será o espaço de criação dos carros alegóricos, das fantasias e de todo o luxo dos adereços. Produtos altamente inflamáveis, por isso, as instalações são sustentáveis e contam com um grande sistema hidráulico de segurança. Tudo para evitar cenas como estas da cidade do samba, no Rio de Janeiro, a poucos dias do Carnaval de 2011. Na época, 4 dos 14 barracões foram atingidos. A gente tem um sistema de proteção e combate a incêndio aqui moderno, de escala industrial. Tem quase 1 milhão de litros de água armazenado aqui para combate a incêndio. Tem um sistema de sprinklers, o mais moderno disponível, com bomba de recalque elétrica e a motor a diesel também, para numa emergência não faltar nunca pressão na rede de hidrantes. E vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por Bob Fernandes. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandoli. Bob? Hoje recebemos Pier Paolo Bottini, com quem vamos conversar, em resumo, sobre corrupção no Brasil. Boa noite, tudo bem, Pedro? Boa noite, Bob, como vai? Você é um advogado acostumado a trabalhar em grandes casos de corrupção, como todo advogado. Houve alguma mudança de procedimento entre casos como Satyagraha e Castelo de Areia para cá? Na verdade, houve. Em primeiro lugar, houve uma alteração legislativa importante, Bob. Houve a aprovação da chamada Lei Anticorrupção, que é uma lei nova, é uma lei que permite o combate à corrupção de maneira muito mais eficaz, porque ela vai justamente sobre os maiores beneficiários da corrupção, que são as empresas. Então, o que essa lei faz? Ela pune as empresas, ela é uma maneira mais fácil, mais rápida de punir a empresa, que acaba sendo o principal beneficiário da corrupção. Então, a gente tem, em primeiro lugar, uma nova lei que permite isso. E, em segundo lugar, um poder judiciário que se aprimorou na apuração de algumas condutas. E para os advogados, como é difícil? Sempre que, na verdade, não. Sempre que você tem uma legislação, quanto melhor a legislação for, é mais fácil para o advogado manejar também. É evidente que hoje você tem instrumentos de investigação muito mais elaborados. Hoje você trabalha com a colaboração premiada, que é um instrumento antigo, mas agora vem sendo aplicado com mais eficácia, com a infiltração de agentes, com uma série de outros instrumentos de investigação que fazem com que o esclarecimento dos fatos seja melhor. Acostumado a trabalhar como advogado por dentro, diria, pelos intestinos dessas operações e desses casos, você diria que onde é que estão os nós desses grandes esquemas de corrupção? Onde é que a coisa pega mesmo? É muito difícil porque é muito variado o que acontece. Cada caso é um caso, mas a gente sabe que no fundo, a razão desses focos de corrupção muitas vezes é justamente o financiamento de campanhas políticas e de jogos políticos. Então, eu acho que quanto mais você investigar a corrupção, mais você cria a base para fazer uma reforma política, para mudar esse sistema que hoje, seja que partido for, seja qual instituição for, o sistema hoje é um sistema muito perverso, é um sistema que... É indistinto, pega todo mundo. É indistinto, porque no fundo essa lógica da eleição é uma lógica que envolve muito dinheiro. Uma eleição que custou 5 bilhões. Exato, então você precisa de financiamento. Enquanto você tiver a admissão de pessoas jurídicas, de empresas financiando, você tem esse sistema que leva a isso. Então, independentemente de quem é culpado ou não, qual é o partido envolvido ou não,
O que você precisa é mudar o sistema, você precisa necessariamente de uma reforma política. Ao abrir espaço para delação premiada, é possível, eu ouço gente falando, inclusive no Ministério Público, que o Ministério Público parta para investigações paralelas. Por exemplo, está se investigando empreiteiras. As empreiteiras atuam no país todo, nos municípios, nos estados. Tecnicamente isso é possível ou é fantasia de algum promotor? Sim, a delação premiada ela é um instrumento pelo qual o delator ou o colaborador, que é o termo mais adequado, ele confessa tudo o que aconteceu. E ele confessa a respeito de todo o contexto. E, evidentemente, sempre que houver um fato a mais, um fato novo, se abre, o Ministério Público é obrigado a abrir, senão ele prevarica, uma nova linha de investigação. Então, o escopo, ele sempre pode ser ampliado através de uma colaboração premiada. Mas isso depende o quê? Do procurador, do quem está investigando? Ou do próprio colaborador, do delator, porque, no fundo, quanto mais ele falar, mais benefícios ele tem. Então, na medida em há um incentivo para que ele fale tudo que ele saiba a respeito de todos os contextos no qual ele atuou. Porque há aqui uma que eles chamam de teoria dos jogos, ou seja, quanto mais você fala, mais a sua pena vai ser reduzida, mais benefícios você tem. Então, há um incentivo para que se faça. Sim, mas como você está acompanhando esse caso, o foco por hora é Petrobras. Sim. Então, se quem está investigando não pergunta, quem está falando não fala. É possível. Mas é que a lógica da colaboração premiada não é a pergunta e resposta, é o colaborador falar, independentemente do que se pergunta. Então, ele senta e diga o que você sabe. E ele, então, fala tudo aquilo no que ele se envolveu. Então, você não tem uma regra da delação premiada, você não tem uma lógica. Inclusive, a regulamentação da delação premiada, embora tenha se aprimorado, ela é muito vaga e imprecisa ainda. Mas é evidente, tudo que ele falar pode abrir uma nova linha de investigação e vai ser apurado, sem dúvida alguma. Você certamente não vai entrar em detalhes porque você está trabalhando com essas coisas e com esse material. Mas entre o que está sendo dito e o que está saindo, existe correspondência? É exato? É fidedigno? O problema é que todas essas colaborações premiadas, elas estão sob segredo de justiça, principalmente aquelas que estão no Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, a gente não tem acesso àquela colaboração que trata de políticos, que trata sobre parlamentares ou de pessoas com prerrogativa de foro. Então, essa colaboração, esses fatos, eles não são acessíveis nem aos advogados, nem às partes, nem ao público em geral. Então, é muito difícil a gente saber efetivamente o que está sendo dito, se é algo que diz respeito à integralidade das delações ou só a uma parte ou só a um partido político, se tem mais partidos políticos envolvidos, se tem mais atos ou fatos ou pessoas envolvidas. Então, boatos certamente tem. Boatos tem de todo gênero nesse tipo de operação, o que há mais é boatos, mas efetivamente acesso, eu acho que a gente só vai ter ideia da dimensão disso quando o Supremo Tribunal Federal decidir o que vai fazer com essa delação. Tá. O Brasil teria condições, por exemplo, o Judiciário teria condições de tocar no Brasil uma operação ampla, como, por exemplo, a Itália fez na Operação Mãos Limpas. O Brasil teria condições, eu não digo políticas, porque isso é uma outra questão, mas condições estruturais para fazer uma operação como essa? Eu acho que sim, mas eu acho que mais do que uma operação Mãos Limpas, mais do que a questão punitiva e de investigação, seria muito importante usar essa oportunidade para você fazer uma reforma das instituições, fazer uma reforma política. Eu acho que deveria haver um pacto de todos os partidos políticos, uma questão de vamos fazer uma reforma. Existe efetivamente... Pacto que evidentemente não haverá. Exato, mas existe, inclusive no Supremo Tribunal Federal, existe uma ação em andamento que é importante sobre doações para as campanhas. Eu acho que há clima para isso. Eu acho que seria muito importante se nós deixássemos um pouco de lado essas desavenças e efetivamente a gente buscasse algo propositivo, ou seja, uma mudança efetiva. A lei anticorrupção que foi aprovada no ano passado foi um passo importante. O Brasil caiu na verdade subiu algumas posições no ranking de transparência. Eu acho isso importante. Então, existem medidas que estão sendo tomadas e é importante que nós aproveitemos essa situação para buscar, para construir alterações legislativas, uma mudança, uma efetiva reforma política que é a base de tudo isso. Se você tivesse que apontar uma única medida que seria a primeira, ou pelo menos uma fundamental agora, qual seria? A proibição de pessoas jurídicas de fazerem doações para campanhas eleitorais. Em bom português para o nosso querido para que as empresas, ou seja, para doar para a campanha eleitoral, empresas não possam doar, apenas pessoas físicas dentro de determinados limites
de rendimento, ou seja, você impedir que pessoas jurídicas, que a empresa A, B ou C, doe para a campanha de qualquer político, de qualquer partido. Muito obrigado, Pia. Obrigado, Bob. Stella. Internado há 10 dias, Pelé continua com boa evolução clínica. Segundo o último boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira, o ex-jogador não vai precisar de uma nova hemodiálise e continua sem febre. O hospital também informa que novas avaliações do rim continuam programadas diariamente e que os médicos preferiram manter o ex-jogador sob os cuidados da unidade semi-intensiva para evitar desgaste físico. Pelé está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 24 de novembro. A auditoria independente que analisa o sistema de transporte coletivo em São Paulo revela que mais de 10% das viagens de ônibus não foram cumpridas no período estipulado. Enquanto isso, os atrasos e a superlotação dos coletivos lideram a lista de reclamações dos passageiros. Para saber sobre a qualidade dos ônibus de São Paulo, basta perguntar para quem usa. O tempo de demora que vem, a tempo do intervalo dos ônibus, demora muito para vir. Se viesse no horário certo, acho que não enchia tanto. O conforto muito difícil, porque sempre vem lotado. Quase não tem, quando tem quebrado. Você passa meia hora num ponto esperando um ônibus, quando vem sempre cheio. Não muda, sempre assim, todo dia a mesma coisa. Em dezembro do ano passado, a Prefeitura de São Paulo resolveu contratar uma auditoria internacional para saber mais sobre os custos do sistema e sobre a origem dos problemas relatados todos os dias pelos passageiros. Os resultados parciais desse estudo foram divulgados hoje e mostram que as empresas estão mandando para as ruas menos ônibus do que o estipulado. A empresa Ernst Young analisou uma semana aleatória de 2013 em que as operações não foram afetadas por problemas climáticos ou manifestações. Os relatórios concluíram que 10,5% das viagens programadas para esses dias não foram cumpridas. Segundo o levantamento, as viagens não realizadas podem ter rendido até 30 milhões de reais em lucros para as empresas. Mas o presidente do sindicato, que representa 14 empresas concessionárias do transporte público, diz que as viagens não realizadas não geram lucro para ninguém. A remuneração das empresas não é com base em viagens realizadas, e sim com base no passageiro transportado. Portanto, se a viagem não é realizada, o passageiro não é transportado e a prefeitura não paga nada por isso. A auditoria também constatou falta de equipamentos em ônibus, como triângulos e microcâmeras. Há problemas em relação ao papel da SP Trans. Segundo o relatório, muitas das multas aplicadas pela companhia sobre as empresas são canceladas por erro ou rasura no preenchimento. A Ernst Young sugere a automatização da fiscalização. Ainda existem falhas na avaliação da bilhetagem eletrônica e no monitoramento do sistema, geridos pela SP Trans. O resultado final da auditoria deve ser divulgado ainda este mês. O relatório vai servir de base para a reabertura do processo de licitação para a contratação de empresas de ônibus, suspenso desde o ano passado. Nós estamos à disposição, nós queremos colaborar, nós queremos que a apuração dos dados seja da melhor maneira possível, com a melhor técnica possível, para que isso tenha realmente uma finalidade e sirva para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço que é prestado à população de São Paulo. O novo edital de concessão do sistema de transporte coletivo deve ser concluído até o final de março. Segundo o texto, os dados da auditoria estão disponíveis na internet, no endereço sptrans.com.br/verifica. Braço da Al-Qaeda no Iêmen divulga vídeo com pedido de ajuda de um refém norte-americano. O jornalista Luke Summers, nascido na Grã-Bretanha e com cidadania americana, foi sequestrado há pouco mais de um ano em Sana, a capital do Iêmen. Ele pede qualquer tipo de ajuda que possa salvá-lo. No mesmo vídeo, um suposto membro da Al-Qaeda na Península Arábica dá ao governo americano um prazo de 3 dias para que as exigências do grupo sejam atendidas ou o refém será executado. Exame de DNA confirma que é mesmo filha do líder do Estado Islâmico, a menina presa no Líbano junto com sua mãe. Segundo líderes tribais, a detida foi mulher de Abu Bakr al-Baghdadi por apenas 3 meses, 6 anos atrás. As mesmas fontes tribais teriam informado que Baghdadi tem 3 mulheres. Pilotos da companhia aérea alemã Lufthansa iniciam nova greve, a segunda desta semana.
Foram cancelados mais de 40 voos de longa distância para Estados Unidos e Ásia. O movimento não afeta os voos para o Brasil. Os pilotos não aceitam a alteração da idade da aposentadoria, de 55 para 60 anos de idade. O Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Dilma, ao lado de Alckmin, libera mais de 2 bilhões de reais para obras de combate à seca no estado. Polícia afirma que serial killer preso ontem matou pelo menos 9 pessoas na região de Mogi das Cruzes. A Assembleia Legislativa proíbe PM paulista de usar bala de borracha em manifestações. Governo reduz previsão do crescimento da economia para menos de 1% no ano que vem. Polícia Federal indicia 33 pessoas por cartel dos trens em São Paulo. A auditoria aponta que 1 em cada 10 viagens de ônibus programadas na capital não é realizada. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, a cantora Vanessa da Mata comanda um musical do Todo Seu.